do jogo de hoje assim, pô, nós vamos fazer um jogaço contra o Palmeiras domingo, porque a gente tá jogando muito. Não acho. Se a gente jogar como a gente jogou hoje, com o Sousa, com o Colídio, a gente vai perder pro Palmeiras. Porque a gente primeiro não vai ter essa moleza do outro lado. A gente não vai ter essa fragilidade do outro lado. Aliás, eu colocaria tem o Palmeiras e todos os outros. Tem que ter felicidade. Amanhã é aniversário do Vasco, mas eu sou cronista, eu sou analista de futebol. Não estou aqui para ficar sendo o fanista e dizendo, não, uma atuação épica, uma goleada de 4-1. Não. Jogamos contra ninguém. Fizemos o resultado obrigatório, porque tínhamos que ganhar desses caras fraquíssimos. Então nós temos um ataque de riso, um ataque risível, um ataque muito pobre, e que mesmo assim meteu 4 gols, porque o Olímpia é horroroso, gente. O Vasco podia hoje ter metido uma goleada de 6-7 no Olímpia. O Vasco meteu 4-1, mas Flávio Dias terminou o jogo preocupado. Mesmo com a goleada, ele não se empolgou e disparou críticas. Disse que o Vasco jogou mal, perdeu gols demais e fez um alerta pesado para domingo. Se jogar desse jeito contra o Palmeiras, pode se complicar muito. Gastão Oliveira fez milagres, senão a gente tinha ganho aqui, tinha decidido essa classificação, não levaria esse jogo para pressão. O técnico Pedro Emanuel montou uma equipe assim, com todos os jogadores, excetuando-se talvez o Paulo Henrique, que foi uma opção. Não jogaram, claro, Colídio e Sousa, que são hoje titulares, porque não estão inscritos, mas o Tietê também poupado, colocado no banco para a entrada do Ramon Rick. Vamos colocar aqui, 85% do time do Vasco é o time que vem jogando, normalmente. E o Vasco, no primeiro tempo, fez uma partida ruim. Principalmente o sistema defensivo do Vasco. Muito confuso, batendo muito cabeça, perdendo muita bola, sabe? Com momentos assim de privação de sentidos mesmo. A destacar o goleiro Léo Jardim, que fez um primeiro tempo salvador, com importantes defesas. O gol, nem se ele fosse 2. O chute do cara foi absolutamente imparável. E o Robert Renan, que fez um bom jogo, firme. O Robert Renan vem subindo muito de produção, vem jogando muito bem. Mas o cuiabano fez uma partida pavorosa, até assustadora, sabe? Parece que não estava legal, parece que estava jogando meio forçado, não estava bem. O Cuesta hoje voltou a ser o velho Cuesta, cometendo erros, posicionamento, dando bote lá fora, com a defesa toda lá atrás, querendo sair com a bola rolando, metia a bola no pé dos caras do Olímpia. Mal. O Puma ofensivamente bem, mas defensivamente muito confuso. Inclusive, o lance do gol do Olímpia é um escanteio bizonhamente cedido por ele. Porque ele não vai no cara, chega atrasado e ele bota para escanteio. Mas mesmo assim, não tinha como perder para esse time do Olímpia. Foi só ajustar. E principalmente o ataque do Vasco, que é um negócio assim, que descortina o problema que para mim é claro, o Vasco precisa de atacante. O Vasco precisa de gente, porque essa forma que o Vasco joga hoje, o Vasco não vai conseguir ganhar de ninguém. A gente não pode se iludir com o jogo de hoje, na boa. A gente precisa ser honesto com as nossas razões, as nossas filosofias. Estou feliz, classificado, a gente vai tomar o River Plate, seria bem legal rememorar aí esse grande clássico do futebol sul-americano, que traz boas lembranças, mas o ataque do Vasco, o Andrés Gomes hoje jogou como um grande peladeiro. Aliás, uma característica comum a vários jogadores do Vasco, uma displicência, uma vontade estranha, sabe, um negócio para não chegar. Sabe, todos atrapalham. O David é um negócio impressionante. Fez o gol de peito, legal, bem posicionado, bacana, entrou antes. Até que enfim, né? Porque o homem, para gostar de um impedimento, hoje teve um só, mas mesmo assim, desatento, porque isso é uma desatenção. Jogadores desatentos. O Andrés Gomes perde um gol, que é um negócio assim, que não dá para explicar como é que perde um gol daquele. Então nós temos atacantes que não sabem fazer gols. Uma dificuldade enorme de fazer gols. Porque o Adson, para mim, é um meia atacante. O Adson é um meia, que joga na frente, e é um jogador que foi um dos que se salvou hoje, na minha opinião, mais uma vez. É útil porque ele vem mastigar a bola, ele faz o jogo andar, ele tem eletricidade, ele tem boa técnica, faz um golaço de fora da área. Já tinha sido o melhor jogador no 3-0 aqui do Rio, no jogo de classificação da fase primeira. Então, a gente precisa, porque o David, por exemplo, ele não consegue ganhar uma bola dos atacantes, dos defensores. Consegue ganhar uma bola, que seja. E outra coisa, não pula na cabeça, não disputa, sabe? Tá sempre esperando a coisa acontecer. Aliás, uma coisa que o Vasco tem feito muito, tem percebido isso. Bola no alto, o Vasco não disputa, fica esperando o cara tomar uma decisão para aí sim você fazer alguma coisa, para você agir. Então nós temos um ataque de riso, um ataque risível, um ataque muito pobre, e que mesmo assim meteu 4 gols, porque o Olímpia é horroroso, gente. O Vasco podia hoje ter metido uma goleada de 6-7 no Olímpia. O Barros perdeu um gol no início do segundo tempo que eu faço. Eu faço. Com 130 quilos eu faço.
Bola parada no pé dele. O gol todo. E o goleiro, estou em cima do goleiro, ele atrasou a bola pro goleiro. Isso, pra mim, é falta de concentração. É insegurança pro jogo. Insegurança, absolutamente inseguro pra fazer as coisas andarem. Mas é isso, mesmo jogando esse jogo amarrado, a gente meteu 4. Porque o time do Olímpia é muito ruim. É um time péssimo. Que tem uma bola aérea chata, que tem uma bola aérea difícil, como eles fizeram a vitória de 3-1, porque o Vasco naquele jogo relaxou, da mesma forma eles deram o contra-ataque, e quando o Vasco começou a perder gol ganhando de 2-1, eu tenho certeza que os takes que davam no banco de reservas do Pedro Emanuel pensavam a mesma coisa que todos nós, vai acabar pagando preço. O Vasco perdeu gol com o Barros, o Vasco perdeu gol com o Thiago Mendes. Toda hora perdia um gol, toda hora, cara a cara. Então, foi uma atuação suficiente para ganhar de um patético time. Mas me preocupa porque a gente vê velhos erros que contra times melhores você não vai ganhar, você não vai ter essa facilidade. Alguns jogadores me deixaram muito preocupados. Cuiabano, já falei um deles. O Cuesta, outro. Muito mal, muito mal. O David, muito displicente. O Andrés Gomes, sério. Alguém precisa perguntar a esse rapaz o que ele tá pensando da vida, sabe? Negócio assim atrapalhado, uma coisa enrolada, tudo dele enrolado, ele domina a bola no contra-ataque, ele quer dar a caneta, ele quer, sabe, meio irresponsável, meio sem seriedade para jogar, displicente. Um jogo displicente de alguns jogadores. Agora, para não dizer que foi tudo ruim, tá aí o que a gente quer do Thiago Mendes. Como principal jogador do Vasco, uma atuação de gala. Fez um gol, mais uma vez, artilheiro do Vasco na temporada, olha só que coisa louca. Tá o nosso volante pisando na área, distribuição, capacidade, recebeu um cartão amarelo injusto desse ridículo árbitro. Esse ridículo, que árbitro horroroso, horroroso, mascarado, ruim, sem critério, mal educado dentro de campo, que precisou ter a babá do VAR para anular o gol do Olímpia de uma maneira absolutamente repugnante, cara. Só um cego como ele, porque ele é um cego. Ele tem problema de visão, esse juiz. Aliás, em vários lances. Jogador do Vasco com cartão amarelo, sem cartão. Os caras puxaram a camisa várias vezes, nada de cartão. Aí pro Vasco cartão, juiz caseiro, sabe? Tipo que o juiz sul-americanozinho, aquele juizinho que não vai sair de lugar nenhum. Juiz fraco, juiz ruim. Sabe, enroladinho. Cheio... Aí dá um cartão amarelo pro Thiago injusto, e se eu sou o Vasco eu recorro. O cara é capitão do time, cara. Ele tem direito de reclamar de uma bobagem que esse árbitro ia fazer. Desses árbitros que ajudam, tem muleta com o VAR. Então o Thiago Mendes fez um jogo muito bom, o Adson também fez um jogo bom, de boa movimentação. O Robert Renan fez um ótimo jogo também, salvando ali atrás. E o Léo Jardim foi muito seguro quando foi atendido. Sofreu a falta no gol anulado, claríssima. Saindo do gol, muita gente reclama. Fazendo boas defesas no primeiro tempo. Enfim, classificação importante pela moral. Eu gostei pelo anímico de ganhar para dar moral. Mas não saio do jogo de hoje assim, pô, nós vamos fazer um jogaço contra o Palmeiras domingo, porque a gente tá jogando muito. Não acho. Se a gente jogar como a gente jogou hoje, com o Sousa, com o Colídio, a gente vai perder pro Palmeiras. Porque a gente primeiro não vai ter essa moleza do outro lado. A gente não vai ter essa fragilidade do outro lado. Aliás, eu colocaria o Palmeiras e todos os outros. Porque talvez o Olímpia desse caminho aí seja um dos piores times que a gente tenha pego. Bate ali cabeça com o Independente Medellín. Os times brasileiros, Chapecoense, Mirassol, que estão lá embaixo, o Remo, são melhores do que esse time. Porque esse campeão paraguai, olha só que coisa inacreditável. Aliás, o Paraguai tá de parabéns, né? O Recoleta perdeu pro Boca, ontem perdeu o Cerro Porteño, hoje perdeu o Olímpia. O futebol paraguai tá vivendo um momento realmente de glórias. Então, me preocupou a maneira como o Vasco se comportou contra um time ruim. Ganhou o jogo, ótimo. Tá lá o Spinelli fazendo o gol dele, mas no final a gente vê, vai querer dar uma pedalada. Porra, sério? É muita limitação, sabe? Muita limitação. Então eu acho que como vitória, como anímico, como alegria pro torcedor, e eu entendo, o torcedor... Eu não tô nem vendo o chat, nem abrir aqui a live. Deve estar feliz, tá feliz. O torcedor é assim mesmo. Ele é uma hora a glória, outra hora o inferno. Tem que ter felicidade. Amanhã é aniversário do Vasco. Mas eu sou cronista. Eu sou analista de futebol. Não tô aqui para ficar sendo o fanista e dizer, não, uma atuação épica, uma goleada de 4-1. Não. Jogamos contra ninguém. Fizemos o resultado obrigatório, porque tínhamos que ganhar desses caras fraquíssimos. Tivemos centenas de chances para ganhar mais. Alguns jogadores jogaram mal, displicentemente mal. Alguns jogadores eu acho que sentiram até a questão física, que me preocupa muito. E a gente conseguiu a vitória. Então, animicamente, legal ganhar. Importante, passar de fase, 14 anos depois, o que é realmente inacreditável, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigantesco Vasco da Gama.
campeão sul-americano, bicampeão sul-americano. Tá aí preocupado com essa glória de passar 14 anos depois para chegar às quartas de final. Eu não gosto nem muito de falar nisso, porque eu acho que isso apequena muito o clube, sabe? Passou de fase. Passou de fase. Eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, porque eu não estou acostumado com isso. Mas ok, então animicamente foi importante. Agora, como jogo, como melhoria de jogo, não pelo time, porque eu acho que o Pedro Emanuel dá forma ao time. A minha preocupação maior é individualmente os rendimentos, que realmente alguns jogadores me assustou imensamente. E aí, torcedor vascaíno, depois de tudo que o Flávio Dias falou, fica a discussão. Dá pra comemorar tranquilo esse 4-1 ou o placar acabou escondendo problemas do Vasco? Fazer 4 gols é importante, dá confiança e empolga. Mas o alerta sobre as chances desperdiçadas merece atenção. Contra um adversário mais forte, talvez o Vasco não tenha tantas oportunidades para errar. Agora vem o Palmeiras no domingo e o nível de exigência aumenta. Na minha visão, a goleada precisa ser valorizada, mas também não dá para ignorar os erros. O Vasco vai precisar ser mais eficiente e aproveitar as oportunidades. Eu quero saber a opinião de vocês. Flávio Dias exagerou nas críticas mesmo depois de um 4-1? Ou ele está certo e, jogando assim, o Vasco pode sofrer contra o Palmeiras? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto.